Bonjour! Quero falar com você hoje sobre fé. E peço que você marque um 10 aí. Espera só um pouquinho. Que tem uma palavra de Deus pro teu coração. Palavra que Deus ministrou no meu coração nessa madrugada. E eu quero usar 2 textos. E eu vou ler aqui, antes de mover aqui com o carro, para que você guarde esses 2 textos. O primeiro é no capítulo 10 de Lucas, onde fala de Marta e Maria. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, no verso 40, diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Guarda essa palavra. Estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E o outro texto que eu vou ler aqui e vou conversando com você é no capítulo 2 de Marcos, que fala do paralítico de Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum e logo ali estava ensinando. E eu vou ler, e depois a gente vai conversando. E diz assim, no verso 2: E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Jesus. Esses 2 textos da palavra de Deus. Talvez você, esse texto que li por último, você compreenda já de cara assim o que ele fala sobre a fé. E o texto de Marta e Maria, talvez você pense aí: poxa, mas falando de fé em Marta e Maria, eu quero falar exatamente sobre esses 2 aspectos da fé. Se é que eu posso dizer assim, eu quero falar sobre essas 2 maneiras de se agir a fé. E é interessante a gente ver e dizer que a fé, ela está inteiramente ligada com a ação. Nos 2 textos eu vejo a ação de alguém que dá ali então a conotação da fé, que traz ali naquela ação a fé, e a fé traz aquela ação também. Então, para entender o texto de Marta e Maria, Jesus vai à casa delas e Marta cuida das coisas da casa, cuida em servir as visitas, cuida de correr para um lado, correr para o outro, faz isso, faz aquilo. E Jesus, ele diz a ela, quando ela questiona a ele, então Jesus fala com ela que ela estava ansiosa por muitas coisas. E a nossa vida é assim muitos dias. A gente corre para um lado, corre para o outro, quer resolver isso, quer resolver aquilo. Mas Jesus está ali. Aquele do Apocalipse que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus ali, ele já estava dentro da casa. Olha só que coisa interessante. Ele não estava mais batendo a porta, ele já estava dentro da casa. Então essa palavra é para você que já tem Jesus, que já conhece o Senhor, que já recebeu Jesus como seu único, suficiente Salvador, já tem Jesus na sua vida, na sua casa. Mas a ansiedade da vida, as coisas do mundo, a correria, o ativismo do mundo hoje, leva você para um lado, para o outro, sem que você pare para se aperceber da presença de Jesus na sua vida. E o que isso tem a ver com fé, Cleiton? Isso tem a ver com fé, porque quando nós cremos no Senhor, nós aprendemos a descansar no Senhor. Eu vou entregar um trabalho agora que fala sobre a vida de Hudson Taylor, chamado o herói da fé. Hudson Taylor, ele foi pioneiro na evangelização da China. E existe um livro
chamado O Segredo Espiritual, de Hudson Taylor. E ele era um homem de fé, ele era um homem de oração, mas certa altura da vida dele, ele descobriu que o verdadeiro segredo para que ele tivesse uma vida abençoada, uma vida em paz, na paz do Senhor, uma vida tranquila, era ele descansar no Senhor, crendo que o Senhor poderia fazer tudo aquilo que ele mesmo, Hudson Taylor, ele não poderia fazer, mas que ele entregava tudo nas mãos do Senhor. Então veja, se Marta ela tivesse fé, como Maria teve fé, ela entenderia, Marta entenderia, agora é tempo de ficar aos pés do Senhor. É tempo de ficar aos pés do Senhor. Não vai me adiantar correr para um lado, correr para o outro, se eu não estiver aos pés do Senhor. Maria entendeu isso, Maria creu nisso e ela ficou aos pés do Senhor. E Marta ouviu esse conselho. E que você nessa manhã ouça esse conselho, fique aos pés do Senhor. Veja, Maria teve uma atitude. A atitude de fé de Maria foi ficar parada ali ouvindo o Senhor. E há momentos que a nossa vida ela vai pedir isso. Há momento de calar, sentar e ouvir Jesus falar. Há momentos que não adianta correr mais para um lado e para o outro. Você faz a sua parte, mas é tempo de Deus falar com você. É tempo de Jesus falar com você. É tempo de Jesus te ensinar. E esse tempo é precioso. Não deixe que o ativismo, que a correria, que a ansiedade faça de você uma Marta. Mas que frente a todas as situações, você possa se comportar assim como Maria. Deixe eu ouvir Jesus. É mais importante ouvir Jesus. Essa parte não vai ser tirada. E o outro texto, ele fala do paralítico de Cafarnaum. E já eu vou falar para você outros exemplos que você vai entender aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração nessa hora em que você assiste esse vídeo. O paralítico de Cafarnaum, ele fora levado onde Jesus estava pregando, naquela casa em que Jesus pregava em Cafarnaum, que alguns historiadores dizem ser o seu ponto de pregação ali em Cafarnaum, talvez a sua casa que ele tinha alugado em Cafarnaum, talvez a casa de Pedro em Cafarnaum. Mas o que é interessante é que estava lotada aquela reunião. As pessoas já estavam sabendo que Jesus estava ali e não tinha mais lugar na casa. O texto diz que nem na porta tinha lugar mais para ninguém. 4 homens levaram o seu amigo paralítico para ser curado por Jesus. Eles queriam que aquele homem fosse curado por Jesus. Eles ouviram falar dos milagres que Jesus realiza. E levam então aquele homem àquela casa, mas chega lá, não tem lugar, não tem nem lugar para ficar na porta olhando. Então eles sobem ao telhado, e aquelas casas, elas tinham aí essa entrada aí pelo telhado, uma escada externa que levava ao telhado, era a casa da época, e eles descem no meio daquela reunião. Quem sabe Jesus estava ali falando: arrependei-vos, porque a voz é chegada do reino de Deus. Não sei qual era a mensagem que Jesus estava pregando, mas no meio daquela pregação, de repente desce um homem. 4 homens descem ali, um paralítico pelo telhado. E o texto, agora que eu quero que você preste atenção, diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Jesus, vendo-lhes a fé, curou o paralítico. E aí eu te pergunto, já que Jesus viu a fé, que cor é a fé? Que cor? Porque o que eu vejo tem cor, tem forma, sim ou não? O que eu vejo tem forma, tem cor, eu vi. E eu me fiz essa pergunta. E eu vejo, irmãos, que a fé, ela é manifesta pela ação. O que Jesus viu? Jesus viu a atitude daqueles homens. Jesus viu a atitude. Você vê na palavra de Deus, você pode ver na Bíblia, que a fé, quando a Bíblia fala de fé, ela sempre está ligada a uma atitude. Jesus viu a atitude daqueles homens. Então você quer manifestar a sua fé? Haja a sua fé.
Se há alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa se mover, como aqueles homens moveram aquele paralítico pelo telhado, mova-se, mas haja para que Jesus veja a sua fé, para que Jesus veja a tua fé. Se Jesus já está na tua vida, se você precisa calar e ouvir Jesus, cale. Isso é uma ação. Parar para ouvir Jesus, isso também é uma ação de fé. E você vê na palavra de Deus que desde o princípio é assim. A fé, ela é uma atitude. Lá no Jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram, foi uma atitude. E faltou-lhes uma atitude de fé. Qual era a fé? Era acreditar que Deus mandou não tocar naquela árvore, não tocar naquele fruto, não comer daquele fruto, na verdade. E se eles tivessem fé, se eles tivessem agido com fé, eles não teriam tocado naquele fruto. Se você tiver fé, o que você pode fazer no seu dia? Pensa só, se você crê na palavra de Deus, como você vai ler mais a palavra de Deus, como você vai orar mais a Deus. A fé, ela gera atitude. Tem uma música de uma cantora moderna aí que diz: fé gera ação, ação gera milagre. Procura aí na internet: fé gera ação e ação gera milagre. Qual é a ação que você precisa realizar? É parar e ouvir Jesus na sua vida que está agitada? Ou é enfrentar aquilo que tem te impedido de estar aos pés de Jesus? O interessante é que a gente vê sempre isso. O importante nesses dois textos era estar com Jesus. Marta já tinha condições, Jesus estava na casa dela, ela tinha lugar privilegiado, VIP, mas ela ficou agitada. Maria ficou aos pés de Jesus, Jesus deu conselho, Maria escolheu a boa parte. O paralítico de Cafarnaum não tinha lugar para ele, mas deram um jeito para ele estar aos pés de Jesus. Haja e esteja aos pés de Jesus. A tua fé vai gerar ação, e na tua ação você vai ver os milagres de Deus na tua vida. Bonjour, que Deus te abençoe.